Que características devem ser observadas para que não se cometa nenhum erro na hora de escolher o reprodutor caprino? Veja na dica da doutora Kiki. Muitas pessoas nos perguntam como é que nós fazemos para selecionar um reprodutor. Em que momento isso deve ser feito na propriedade? Quais são as características que devem ser observadas para que nós não cometamos nenhum erro na seleção do nosso futuro padreador do rebanho, que dará origem às nossas crias, melhorando a nossa produção. Então, como a gente começa a seleção? É claro que depende da raça, se é um ovino, se é um caprino. Então, primeiro nós vamos olhar as características desejáveis dentro do padrão da raça prevista pela Associação Brasileira de Criadores de Caprinos. Então, ela é específica para cada espécie. Em seguida, se nós vamos selecionar o reprodutor, é muito importante que nós comecemos pela cabeça. Nós vamos olhar a boca, para ver se esse animal não tem nenhum problema de agnatia ou de prognatia, ou seja, do prolapso do maxilar superior para inferior para frente ou a retração do maxilar inferior para trás. E isso é congênito, ou seja, o animal já nasce com esse defeito. Portanto, a nossa seleção começa no berço. Quando os animais nascem, sejam eles ou não filhos de animais puros, nós já vamos então selecioná-los e aqueles que tiverem então a agnatia ou a prognatia são animais que serão destinados ao abate por volta dos 3 a 4 meses de idade, junto com os demais animais do rebanho. Então, em primeiro lugar, nós observamos o quê? Como o animal coapta o maxilar inferior em relação ao maxilar superior. Se nós estivermos, então, comprando ou avaliando um animal mais velho, pode acontecer uma outra situação, que é o fato, como esse animal, que por ser velho, os dentes se projetam para frente. Então, isso seria o quê? Seria um defeito que foi adquirido ao longo da vida, das mastigações, da própria velhice. Mas isso é aceito única e exclusivamente nos animais já mais erados, nos animais mais velhos. Isso seria, então, uma projeção dos incisivos para frente. Então, o que é importante nós examinarmos em termos de dentição do reprodutor? Exatamente aqui, os incisivos, que são 8 dentes que vão se coaptar no maxilar superior, no que a gente chama de almofada dentária ou pulvino, ou seja, eles têm dentes incisivos só no maxilar inferior e tem que coaptar certinho no superior, onde não existem dentes. Esta é uma boca perfeita de um animal realmente que merece ser selecionado como reprodutor. Em seguida, em se tratando de um reprodutor, nós vamos examinar os testículos. Isso é extremamente importante. Se é ele que vai gerar as futuras crias, que vai fazer o melhoramento do nosso rebanho, nós vamos examinar então os testículos. Como tem que ser os testículos de um reprodutor? Eles têm que ser simétricos, ovoides, com a mesma consistência, uma consistência firme. E os testículos, eles são abraçados pelos epidídimos, que é por onde vão passar os espermatozoides antes da ejaculação. Então, nós vamos examinar testículo, nós vamos examinar os epidídimos. E é claro que também nem todos são iguais, os animais são como nós. Nenhuma pessoa é igual a outra. Então, também, os testículos, eles mudam um pouco de acordo com a raça. Eles podem ser mais globosos, eles podem ser mais afilados, mas eles têm que ser simétricos e ovoides. E depois de examinar o testículo, nós vamos olhar uma coisa muito importante, em se tratando de bode de raças leiteiras, que são as tetas. É fundamental e imprescindível que nós, desde o berço, desde o nascimento, nós examinemos. Por quê? Porque o macho vai ter, exatamente igual à fêmea, uma tetinha de cada lado. Essas tetinhas, no caso das fêmeas, vão se transformar em tetas e glândula mamária após o primeiro parto. Mas os machos também têm tetas. E é muito importante que sejam examinadas. Por quê? Porque nas raças leiteiras, como também na raça nubiana, é uma teta de cada lado. Essa teta não pode ser dupla, ela não pode ser bífida, ela não pode ter duplo orifício. Isso só é permitido nas raças de carne, como a boia. E absolutamente descartável nos animais de raças leiteiras.